Bom dia, bom dia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enquanto o pessoal vai entrando, lembrar a todos que amanhã, sexta-feira, nós teremos aqui na Matriz, às 8 horas da noite, a Coroa das Lágrimas de Nossa Senhora, que será presidida pelo Padre Rodrigo. Eu estarei presente, rezando junto com todos aqueles que da nossa paróquia de fora quiserem e vierem participar. Olha o Maurício aqui. O Maurício está já em casa, agradecendo a todos que rezaram pela recuperação dele. Os remédios fizeram um bom efeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Foi logo depois da unção dos enfermos. Aí eu acho que mais um grande testemunho, não é? Do efeito e da bênção que é poder receber a unção do sacerdote. Era o mesmo remédio, não estava fazendo efeito, e depois da unção passou a ter efeito, né, Maurício? Louvado seja Deus por isso. O pessoal, todo mundo agradecendo assim, ó, as mãozinhas. Bom dia, Lúcia. Bom dia, o pessoal todo. Então, como eu ia dizendo, não se esqueça, coloque na sua agenda. O Maurício dizendo com toda certeza. É isso aí. Essa prática de sexta-feira é a penúltima. Nós teremos uma última sexta-feira antes da Semana Santa. Aí nessa última sexta-feira antes da Semana Santa, nós rezaremos os graus da paixão. Nós faremos a meditação da paixão de Cristo usando os graus da paixão. Uma coisa que também muita gente não conhece. Bom dia. Muito bem, chegamos ao número. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro, eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó, quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nesta meditação. Amém. Amém. A prédica número 22. O tema dessa prédica é o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus no amor ao próximo. Tudo que nós ouvimos até aqui sobre São Paulo da Cruz resume-se neste desejo do santo. Abre aspas. São Paulo da Cruz dizia: vivei de santo amor, estando imersos na caridade de Deus, no íntimo do vosso interior. Isso ele disse numa carta, e eu acredito que esse seja o resumo de toda a doutrina dele ensinada até aqui. Vivei no santo amor, estando imersos na caridade de Deus, no íntimo do vosso interior. Então, esse cultivo da vida interior, dessa presença de Deus, desse abandono em Deus, a semelhança de Jesus crucificado, que faz com que a alma dilatada no amor se expanda até para fora de si, derramando-se sobre a vida dos outros. O que um cristão vive nada mais é do que a experiência do amor de Deus. E é sobre isso que São Paulo da Cruz trata o tempo todo. Não é? Como experimentar em Jesus crucificado o amor de Deus para conosco. Contudo, veja, este amor, no sentido da caritas, né, do ágape, da doação, do derramamento do amor de Deus em nós, que se derrama de nós no outro. Então, portanto, não se trata de um amor
que eu tenho, mas um amor que é derramado no meu coração. Não é um amor meramente humano, um amor que se baseia na atração, no interesse, na fraternidade, na irmandade humana, no compartilhamento dos mesmos gostos. Vai além disso. Trata-se desse amor que não é meu, é o amor de Deus que se derrama em mim, como diz o apóstolo Paulo. Então, repetindo, este amor, que é de Deus, que se derrama nos nossos corações, sai do coração de Jesus crucificado, brota do coração de Jesus crucificado, do lado aberto dele na cruz, e derrama-se na nossa vida para que da nossa vida possa tocar os nossos irmãos. Então nós acabamos sendo um instrumento para o nosso irmão da experiência desse amor. Como? Por onde começa? Como é que isso acontece? Começa em casa. Começa amando quem está próximo. Quando diz assim, amai o próximo. O próximo, quem é o próximo? O próximo, Jesus vai dizer, é aquela pessoa que você encontrou caída na rua. Mas muitas vezes não precisa nem sair para a rua. A pessoa está caída dentro de casa. O próximo é aquele que se apresenta. O próximo é aquele que está ali, diante de nós. Então São Paulo da Cruz dizia, abre aspas, lembrai-vos de que não agradareis a Deus se não vos amardes mutuamente. São Paulo da Cruz estava dizendo isso para quem? Para os religiosos, para os passionistas. Ele dizia isso para quem? Para as freiras que moravam num convento, num mosteiro. Eu amo o próximo. Quem é meu próximo? A pessoa que mora com você. A pessoa que está debaixo do seu teto. A pessoa que convive no seu círculo de amizade. Você saiu e você encontrou aquela pessoa. Essa pessoa é o seu próximo. Então, lembrai-vos de que não agradareis a Deus, você não vai agradar a Deus se você não amar o seu irmão, se vós não vos amardes mutuamente. Estende-se para todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Então, primeiro são esses que estão debaixo do nosso teto. Quem é o meu próximo? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meus parentes, meus amigos, meus vizinhos, né? O pessoal da igreja, da pastoral. E eu extrapolo isso, eu estendo isso a todas as pessoas que Deus, de uma maneira ou de outra, coloca no nosso caminho. Então, quem veio ontem aqui na aula de quarta-feira, falamos sobre esse cachorro aqui que está aqui em casa. Vou mostrar você aqui pro pessoal. Esse é o Romeu. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Pronto. É esse aqui que tá latindo. Esse é o amigo da Sara. Pronto. Vocês conheciam a Sara, agora vocês conheceram o Romeu. Ele é todo... Você viu? Não pode pegar nele. Então eu dizia que esse amor se estende então a todas as pessoas que Deus colocar no meu caminho. Abre aspas aqui para São Paulo da Cruz. Ele dizia assim: alegro-me pelas ocasiões que Deus vos oferece de exercitar-vos nas obras de caridade na cruz de Jesus, onde achareis minas riquíssimas de inestimáveis tesouros. Fecha aspas. Então, quando Deus coloca pessoas no nosso caminho para que essas pessoas sejam o alvo do nosso amor, geralmente essas pessoas aparecem crucificadas. São cruzes que Jesus coloca no nosso caminho. É a cruz do povo, é a cruz de pessoas que estão ali necessitadas. E ele diz, olha, essa cruz que essa pessoa está carregando, esse crucificado que apareceu na nossa vida, é uma mina inesgotável de tesouros de caridade. Você tem aí a oportunidade de servir a Deus. Abre aspas para São Paulo da Cruz. Olhai o próximo no lado de Jesus.
assim o amareis com um amor puro e santo. Então, todas as vezes que se apresenta alguém crucificado, alguém que precisa do meu amor, eu olho para essa pessoa e eu vejo que essa pessoa, ela veio acompanhada por Jesus. Foi Jesus que trouxe essa pessoa. Então é uma cena bonita de se ver, né? Você coloca a pessoa vindo, você enxerga espiritualmente que é Jesus quem está trazendo, né? Que se ela vem crucificada na cruz com Cristo. E aí, abre aspas, outra frase de São Paulo da Cruz: amemos o próximo em Deus, amemos Deus no próximo. Padre Rodrigo tá rindo, porque esse cachorro foi ele que trouxe para cá, e eu não vejo a hora de me livrar dele. Só um minutinho, gente. Essa menina. Pessoal, eu trabalhei aqui. Esse cachorro, cara. Ai, só por Deus, viu? Eu pensei hoje em fazer a live de dentro do meu quarto, trancado, porque só pela misericórdia de Deus. Muito bem. Peço desculpa a todos, viu? Mas acho que essa cena é bonita, né? Que quando uma pessoa necessitada entra na nossa vida, se a gente olhasse com esse olhar espiritual, vendo que Jesus é quem está trazendo essa pessoa e que ela vem crucificada com Cristo, talvez a gente teria a mesma atitude do bom samaritano. Concretamente, como é que São Paulo da Cruz aconselha a viver o amor ao próximo em Jesus crucificado? Acho que é uma das coisas mais importantes aqui, né? Porque isso é talvez a coisa mais difícil para nós, né? Nós já pensamos assim, mas eu já tenho os meus problemas, já tenho as minhas cruzes. Eu vou carregar ainda a cruz de outra pessoa? Eu ainda vou ter que... mas isso é ser cristão, né? É exatamente... alguém está dizendo assim, carregamos nossa cruz. Então, mas não é carregar só a sua cruz, é carregar a cruz do outro. O outro passa a ser a sua cruz. Então São Paulo diz assim, primeiro, então, como é concretamente que nós devemos amar o próximo na cruz? Primeiro, caridade com todos. Não existe isso de sou caridoso com um, mas não sou caridoso com outro. Tem gente que seleciona para quem que vai se dirigir a caridade. Esse merece, esse não merece. Esse eu faço alguma coisa, com esse aqui eu não faço. Não. Caridade, São Paulo da Cruz diz, é para todos. Porque você não olha a quem, mas você olha a Jesus, que está trazendo aquela pessoa. Olhe para aquela pessoa e veja que ela tem uma alma eterna e que ela precisa, essa pessoa, de salvação. Todos foram chamados por Deus a serem salvos. Então ame o desejo que você tem de salvar aquela pessoa, de que aquela pessoa seja salva. 2, pessoas pensar bem de todos. Como é que eu amo concretamente o meu próximo? Pensando bem de todos. Basta olhar para a pessoa e ver que todos merecem amor e bondade. Amar as pessoas como Jesus amou. Terceiro, falar bem de todos. Essa aqui é jogo duro, né? Então, cuidar das palavras. Cuidado em colocar adjetivo, apelídio, tirar conclusões precipitadas. Diante do outro, a minha atitude, se eu amo o próximo, é de reverência. Então, esse é muito difícil, porque nós normalmente
saímos colocando rótulo nas pessoas, esse é isso, esse é aquilo, não cuidamos com as palavras, porque não cuidamos com o pensamento, com os maus pensamentos, adjetivamos. Então a gente tem que fazer uma luta contra o pensamento, para poder guardar de todos a boa fama, guardar de todos uma boa aparência, pensar bem, né? Tenho uma boa, como é que se diz isso? Uma boa fama, né? Em relação à pessoa. 4, reciprocidade. Quanto mais necessitado, mais eu desejo ajudar, porque um dia eu também fui ajudado. O que eu desejo que façam comigo, eu faço para os outros. Reciprocidade nesse sentido. A regra de ouro, não é? A regra de ouro que é fundamental que seja introjetada na nossa alma pela graça do Espírito Santo. O que eu não quero para os outros, o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. O que eu faço para os outros é o que eu gostaria, eu desejaria que nesta situação fizessem comigo. 5, empatia. Como assim? Pôr-se no lugar da pessoa. Ter sempre em relação a quem sofre uma atitude de compaixão. E aqui significa expulsar todo tipo de aversão. Desse tipo de gente eu não gosto. Desse tipo de coisa. Então, aí por trás está escondido chauvinismo, machismo, aí por trás preconceito, aí por trás está escondido toda uma série de pecados e que a gente, mas é o meu jeito, né? E por causa do meu jeito, porque eu tenho nojo, porque não sei o que. A gente nunca faz o esforço necessário para amar e vencer as nossas repugnâncias, as nossas idolatrias, as nossas idiosincrasias, as nossas misérias. Não é possível ter virtude, a virtude de amar o próximo, sem fazer violência à nossa própria miséria, o nosso próprio gosto, a nossa própria mesquinhez, o nosso próprio egoísmo. Empatia, não é essa empatia do psicologismo, não. É a empatia cristã, de quem se põe no lugar do outro e tem compaixão do irmão, expulsando, repito, como de São Paulo da Cruz, todo tipo de frescura, todo tipo de aversão. Eu não gosto disso. Então, ok, não gosta, mas você vai ter que se humilhar, você vai ter que vencer, você vai ter que colocar a mão no arado, você vai ter que tocar essa ferida, você vai ter que ajudar essa pessoa. Quantas vezes, eu sou uma pessoa muito nojenta, um monte de coisa, mas quantas vezes, e até os dias de hoje, precisar ir num hospital, precisar ir num barraco, precisar no doente mais abandonado, na situação mais nojenta, ali estou eu. E se eu sei que é assim, aí é que eu me faço violência, vou arrastado, vou obrigado, mas vou. É que tem coisas que você não precisa dizer para os outros, não precisa ficar contando para ninguém. Inclusive porque o que a mão direita faz, a esquerda fica sem saber. Mas isso é algo que, se eu não praticasse, eu seria a pessoa mais insuportável da face da Terra, mais do que eu já sou. Então, o amor ao próximo tem que expulsar esse tipo de não me toque, esse tipo de dondoquice, esse tipo de nojeirinha, tal. Não se faz um cristão com aversão, com nojeirinha, não. O cristão é aquele que põe a mão na massa, vence o gosto próprio, essas nojeirinhas próprias, para amar concretamente o irmão, pondo a mão na massa. É muito fácil chegar, me desculpe, e entregar aqui uma cesta básica, entendeu? Isso aí qualquer um faz. Isso aí não precisa ser cristão para fazer. Agora, outra coisa é você se pôr aqui para conversar com os meninos que vêm das entidades para poder entregar as cestas básicas, entendeu? Outra coisa é você levar na entidade, fazer uma visita, que seja uma vez por mês, lá onde os meninos estão se tratando por causa de adicção, de droga. Outra coisa é você ir na rua, visitar a pessoa que está caída, ver se essa pessoa não precisa de alguma coisa, não quer sair do vício. 6, correção fraterna. Quem ama, corrige o outro. Amor não é aplaudir, concordar com tudo que a pessoa está fazendo de errado, não. Eu amo fulano, então eu não vou me meter, não. Ao contrário. Jesus disse, se teu irmão pecou, vai lá e corrige. Em particular, se ele não ouvir, chama mais alguém para poder conversar com ele. Ele não ouviu, chama a igreja. Se ele não ouviu, dá um sacode nele, que é para ver se ele acorda. Correção fraterna, com prudência,
mas sem respeito humano. Ah, eu não vou falar isso não, porque pode ser que ele se magoe. Não, você vai falar de maneira educada, você vai falar de maneira calma. Eu estou falando isso, mas eu sei a dificuldade que eu tenho, pelo meu caráter, pela minha personalidade, o quanto isso para mim é custoso e quanto isso vai para a confissão, vai para os pés do padre na hora da minha confissão. Mas por quê? Porque é uma coisa que você tem que lutar contra a sua. Quem é tímido, quem é envergonhado, vai ter que vencer para conseguir dizer. E quem é muito duro e muito direto, como eu, vai ter que segurar e saber como falar. Então, com prudência, mas sem respeito humano. Com brandura, mas sem deixar de dizer. Eu acho isso uma das coisas mais difíceis na matéria de amor ao próximo. Muito bem. Fatinhos. Vamos lá. São Paulo da Cruz era um poço de amor e de ternura. Isso é unânime. Todas as pessoas que depuseram nos processos de beatificação e de canonização, as biografias de quem conheceu ele pessoalmente, notadamente São Vicente Maria Strambi, que foi um bispo, que conviveu com São Paulo da Cruz, que foi filho espiritual dele, enfim, todas as pessoas que tinham sido dirigidas espiritualmente, que tinham se confessado com ele, todos eram unânimes de dizer que ele era um poço de amor e de ternura. Então aquele missionário que quando subia no tablado, em praça pública, vociferava e gritava e pregava, no particular, na confissão, na intimidade, era uma doçura, era uma mãe. Isso, repito, para com todos, mas especialmente para com seus filhos espirituais. E nós assistimos isso aqui, né? O tempo todo, quando a gente vai falando sobre a vida dele. Um amor que ele tinha pelos religiosos, pelos passionistas, um amor que ele tinha pelos cardeais, pelos bispos, pelo Papa, né? Então eu queria falar um pouquinho disso, né? Eu escolhi aqui alguns amores ao próximo de São Paulo da Cruz. Primeiro, eu queria falar do amor que ele tinha pelos papas, pelos romanos pontífices. São Paulo da Cruz via no Papa, que é um hierarca na igreja, né, que você poderia simplesmente ver como um superior, ele via como o mais próximo dele, porque é a pessoa que representa Cristo na Terra, o vigário de Cristo na Terra. Ele dizia, doce Cristo na Terra. A amizade que ele criou com Bento XIV é um negócio impressionante, né? O Papa via em Paulo da Cruz a autenticidade daquilo que era o carisma, e por isso que aprovou o carisma, aprovou a congregação. Qual não foi a alegria? Bento XIV morreu, né? E qual não foi a alegria de São Paulo da Cruz quando o cardeal que o protegia desde a época do hospital de São Galicano, o cardeal Rezônico, é eleito para o trono de São Pedro. Sim, o cardeal Rezônico, protetor da congregação, amigo pessoal de São Paulo da Cruz, tinha tudo para não ser eleito por causa das guerras que estavam acontecendo, em Veneza principalmente. Ele é eleito cardeal. Havia uma briga entre Veneza e Roma, feia, e todo mundo dizia, bom, ele não vai ser eleito nunca, porque ele era lá de cima, né? E ele foi eleito, Papa Clemente XIII. São Paulo da Cruz poderia aproveitar dessa amizade, desse amor entre ele e o Papa, para pedir os votos solenes, ou seja, a última e definitiva aprovação da congregação, que ainda não tinha sido, estava aprovada, mas não tinha recebido ainda o direito de fazer votos solenes. Podia pedir mais proteção, mais privilégios, porque era uma época que as congregações estavam sofrendo muita perseguição. É a época, nós estamos aqui em 1750, em que as congregações vinham sendo fechadas em vários países. Não podia entrar noviço, não podia fundar novas casas. Os jesuítas estavam correndo o risco de serem expulsos de vários países. De Portugal tinham sido expulsos e de todas as suas colônias. É a época da perseguição do Marquês de Pombal, lembra? A maçonaria, com ódio da Companhia de Jesus, dos jesuítas,
trabalhavam junto aos bispos, às nunciaturas apostólicas, para supressão da congregação, da ordem dos jesuítas. Então, nesse ambiente, Paulo da Cruz podia aproveitar que o Papa era amigo e pedir, não é? Casas, pedir proteção, pedir privilégio. E o que Paulo da Cruz faz? Nada. Absolutamente nada. O que ele faz? Ele oferece ao Papa, à Igreja, serviço. Padres para pregar o Evangelho. E não pede absolutamente nada. O Papa, vendo essa atitude de profunda humildade, será sempre ele, o Papa, que vai tomar a atitude de proteger, de guardar, de cuidar da congregação passionista. Mas Paulo da Cruz mesmo não. Interessante, então, um amor que não busca vantagens. Um amor que é gratuito. Um amor que faz com que o coração se dilate e só sirva, só se ponha a serviço. Segundo Fatinho, o amor que São Paulo da Cruz tinha aos não católicos. Nós vimos isso na pregação de Orbetello, quando ele pregando para os soldados, ele pregava também para os calvinistas e para os luteranos da Alemanha e da França, com total isenção, amando do mesmo jeito. Mas São Paulo da Cruz tinha um amor muito especial à Inglaterra. A Inglaterra que tinha passado o protestantismo e que tinha fundado uma igreja nacional, que até hoje existe, a igreja anglicana, que se espalhou pelo mundo com o nome de igreja episcopal. São Paulo da Cruz, muitas vezes, durante a missa, na hora que ele elevava a hóstia, ele via a Inglaterra, a ilha da Grã-Bretanha. E Deus falava para ele que os religiosos passionistas deveriam ir para lá. E uma vez terminada a missa, ele saiu em êxtase e os irmãos perguntaram o que estava acontecendo. E Paulo da Cruz disse: a Inglaterra, meus filhos, eu vi os nossos irmãos na Inglaterra. Um amor profundo pela conversão da Inglaterra, em que a Inglaterra voltasse ao seio da Igreja Católica. Ele nunca viu nenhum passionista indo para a Inglaterra. Ele morreu antes da fundação, de que os religiosos chegassem à Inglaterra. No futuro, será grande o apostolado dos padres passionistas na Inglaterra, especialmente de um beato, de um santo, chamado Domingos da Mãe de Deus, Domingos Barberi. Eu vou mostrar para vocês a fotografia dele. Esse santo aqui, Domingos Barberi, Domingos da Mãe de Deus. Foi um passionista italiano que foi mandado para ser um dos primeiros missionários da congregação na Inglaterra. Graças a ele e aos passionistas, houve um grande movimento de conversões na Inglaterra, um movimento chamado Movimento de Oxford. O grande nome desse movimento é São John Newman, o cardeal Newman, e mais muitas conversões. O catolicismo tomou um volume na Inglaterra como nunca aconteceu. Até nos dias de hoje ainda, até hoje, quando você vê assim que uma diocese inteira nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em outros lugares, passam para a Igreja Católica, muito tem do trabalho feito pelos passionistas, do trabalho feito, na minha opinião, pela intercessão de São Paulo da Cruz. Guarde esse nome, Movimento de Oxford. Se um dia você for pesquisar, você vai ver que por trás do Movimento de Oxford, ou seja, a reaproximação dos anglicanos da Igreja Católica e da conversão em massa de grandes intelectuais, de professores universitários, de pastores, se deve ao trabalho dos padres passionistas na Inglaterra. E especialmente desse que eu acabei de mostrar, o Beato Domingo da Mãe de Deus. Terceiro, amor aos inimigos, inclusive. E aqui só um último fatinho, é que Paulo da Cruz, você vê que a maçonaria se levantou, pessoas inimigas da congregação, clérigos denunciando a congregação para a Santa Sé. Então, de todos os lados vinham inimigos perseguindo a congregação, perseguindo São Paulo da Cruz. Sabe o que ele fazia?
ele ia para o sacrário. Esse era o segredo. Na Eucaristia, na Santa Missa, na adoração a Jesus eucarístico, ele encontrava a força necessária para não se envolver naquela maldade, naquele fel de maldade que se levantava contra ele, e se pôr para amar e servir. Bom, São Paulo da Cruz ficava da quinta-feira santa até a sexta-feira santa, passava a madrugada inteira de joelhos, rígido, assim, adorando a Jesus sacramentado. Essa adoração, essa busca da presença do amor de Deus na hóstia consagrada, renderam dois fatos extraordinários na vida de São Paulo da Cruz. Depois de morto, os médicos que examinaram o corpo de São Paulo da Cruz detectaram. Primeiro, que o lado dele ele tinha 3 costelas levantadas para dar lugar ao coração. E isso ele chegou a comentar, que o coração, ele sentia que o coração dele tinha, na adoração ao Santíssimo Sacramento, se dilatado. Era tanto amor a Jesus, tanto amor ao próximo, tanto amor à igreja, tanto amor aos pecadores, tanto amor aos infiéis, tanto amor ao vigário de Cristo, à igreja, que o coração dele inchou, e o pessoal falou, bom, ele deve estar falando isso metaforicamente, né? Um modo dele falar. Quando ele morreu, foram examinar o corpo dele, ele tinha 3 costelas dilatadas, erguidas na lateral, e se via claramente que era o coração dele que tinha empurrado. Isso seria uma coisa para morrer, né? Primeira dor que isso causou, e depois que isso terminaria provavelmente num infarto. E a segunda coisa é que ele tinha impresso no peito, com a impressão que dava, com brasa, com ferro quente, o nome de Jesus. Então esse emblema aqui, não do jeito que está aqui, mas muito parecido, no peito, aqui no meio do peito, sem dor, ninguém nunca viu ele gritar e nada, mas tinha impresso como se fosse em ferro, em brasa. E aí tem ele deve ter colocado, ele deve ter feito esse desenho sem sentir dor alguma, né? Num momento de puro amor, marcando no próprio corpo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que isso não é uma coisa para se imitar, não é? Um maçom não pode ser católico, não. Isso não... Gente, hoje a maçonaria da época de São Paulo da Cruz e da antiguidade era um tipo de maçonaria. Hoje em dia, no Brasil, olha, as coisas no Brasil são tão esculhambadas que nem maçonaria desse tipo tem, entendeu? Então esqueça isso aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, hoje em dia, o que são a maioria das lojas maçônicas? Um grupo de amigos que se reúne para discutir política e se ajudar mutuamente. São entidades filantrópicas. Não estou dizendo que são todas, mas a maioria. Então, não dá para julgar o que eu estou falando lá no século XVIII com o que se tem hoje, né? Claro que você vai ver vários padres criticarem, falarem mal, porque a experiência que eles devem ter na cidade deles é de maçons que perseguem a igreja e que tem uma filosofia contrária à fé católica, né? Então, cuidado com isso, com essas generalizações. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Neide está dizendo assim, uma gota deste amor de São Paulo da Cruz em nosso coração. Nossa, agora você vê que ele é um cara que ele faz violência no sentido mais cristão.
Isso não é natural. Gente, ponha na sua cabeça, esse amor desmedido por Deus e pelo próximo não é uma coisa natural. É uma coisa que vem de Deus, que nasce da oração, que nasce da adoração, que nasce da obra do Espírito Santo em nós e da nossa cooperação, do nosso esforço, do trabalho nosso de vencer as nossas misérias, o nosso egoísmo, a nossa tendência de viver somente para nós. Muito bem. Eu não vou olhar para trás não, porque tem coisa aqui que já passou. Padre, ainda da Deorane Bernardino. Padre, é difícil se conhecer e aceitar que tudo de ruim começa em nós e a mudança precisa da graça de Deus e da nossa decisão e que a luta é difícil. Sim, mas isso aqui é ser cristão. A porta é estreita. Se você não... O céu pertence àqueles que são violentos. Eis que vim trazer fogo à terra. E como eu queria que esse fogo já estivesse aceso. A luta contra nós mesmos, disse aqui o Felipe, né? Padre, qual o limiar entre ajudar o próximo e eles montarem na gente? Não tem limiar. O limiar é o discernimento. O limiar é a sabedoria. Eu não vou deixar de amar, mesmo que a pessoa queira subir nas minhas costas, me fazer de trouxa, me fazer de besta. Eu nunca vou deixar de amar. A pessoa que mais me fez mal na face dessa terra, eu nunca vou deixar de amar. Eu vou sempre amar. Agora, existem modos e modos de amar. Inclusive, a distância, às vezes, é a melhor maneira de amar alguém para não entrar no círculo, né, de ódio dela e de desejo que ela tem de me destruir, de matar, de me roubar. Mas isso não significa que eu deixo de amar, que eu deixo de rezar, deixo de querer o bem. E se um dia precisar, né, estender a mão. Se esse for o pedido de Deus. Discernimento, né? Tudo na vida é discernimento. Que foi um dos temas das prédicas. Tá bom? Não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, não se esqueça de distribuir essa palavra. A partir de agora, as próximas prédicas, elas vão todas nessa linha, no sentido prático de como encontrar Jesus nos crucificados desta vida. É claro que sempre com o conteúdo espiritual, porque de outra maneira seria impossível. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia.